Boa noite a todos. Hoje nós estamos com um assunto bem interessante aí para tratar no grupo. É um assunto que vai trazer grande luz ao nosso entendimento. E o título é esse: Quem é o Pai de Jesus? Esse é o assunto. Quem é o Pai de Jesus? E a Trindade? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, hoje nós vamos tratar esse assunto e vamos esclarecer. Eu creio que a maior parte dos irmãos aí que estão em graça tem já entendido esse assunto, mas tem muitas pessoas que não entenderam esse assunto ainda. Então, é importante a gente tratar esse assunto com carinho, trazer isso à luz, que as pessoas venham entender claramente esse assunto, porque a gente não está aqui para trazer confusão na mente das pessoas. A gente está para trazer esclarecimento. Se alguns dos queridos aí que ouvir nosso ensinamento e não concordar, pode estar conferindo, né, nos trechos bíblicos que a gente vai estar lendo e outros que a gente vai deixar aí no correr aí para a pessoa poder estar conferindo na sua casa. A gente talvez não vai conseguir ler todos os versículos, todos os pontos aí da Bíblia, mas alguns que a gente mais relevante a gente vai estar colocando. Então, é um prazer, né, poder estar trazendo esse assunto. Eu sou o Paulo Pageno, tenho o canal Entenda Isso e tenho o canal Unidos na Graça. E temos esse grupo de Skype, a gente se reúne aqui com o irmão Arlindo, que tem o canal A Tua Graça Me Basta, tem a irmã Isa, que tem um canal no YouTube também, que é uma irmã abençoada, trata alguns assuntos bem polêmicos que muitas pessoas não querem tratar. Deus tem levantado ela para esse objetivo, né? Que é o canal Tesouro Revelado. Tem a irmã Cileide, né? Irmã Cileide, que tem o canal Júbilo. Então, todos esses irmãos aí que a gente participa junto, então a gente está aí crescendo em graça e estamos aprendendo a cada dia mais com os irmãos e estão tentando passar também algumas ideias. O irmão Arlindo tem também um grupo do Skype aí que traz ensinamento da palavra nos domingos, né, de manhã, às 9 horas da manhã. Você, né, que faz parte aí que já tem o link, né, pode estar entrando, ingressando nesse grupo de estudo. Tem as segundas-feiras, a gente vê que a gente não parou. Você talvez, né, que pensa que a gente está parado, a gente não está parado. A gente tem praticamente quase todo dia a gente tem estudo, quase todo dia a gente está trazendo algum assunto, a gente está sempre buscando mais conhecimento da palavra para poder passar para você, para que você entenda, né, o que é a nossa visão, né, o que nós compreendemos hoje, né, o que a outra hora a gente não compreendia, hoje viemos a compreender, e você vem junto conosco, né, aprender também e talvez compartilhar algum entendimento da sua parte também conosco. A gente está aqui numa democracia, a gente está aprendendo a cada dia. Então, o assunto hoje, quem é o Pai de Jesus? Esse assunto é bem maravilhoso, né? Bem maravilhoso para nós estudarmos, né? E refletir sobre esse assunto. Não perca, né? Cada passo, porque cada passo desse estudo é importante. Talvez você diga, eu vou ver um pouquinho agora no começo e vou ver lá no final. Aí você vai ficar perdido, você não vai entender nada do assunto e vai nos criticar. Pode criticar, você está à vontade, mas o bom é que você prestasse atenção em todos os pontos e criticasse naqueles pontos que você não concordou. E assim nós crescemos em graça, crescemos no entendimento. Amém, irmãos? Então, já o assunto, quem é o Pai de Jesus, nós temos que entender um pouco também o nascimento, onde que nasceu a Trindade. Esse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá por volta do ano 318,
lá por volta do ano 318, Aiel. Aiel, ele começou com essa... que existia um Deus trino, não era um Deus único. Existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aonde que nasceu a teoria ariana, os arianos. Mas, lá pelo ano 325, depois de Cristo, aconteceu o Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, o que aconteceu? Lá no Concílio de Nicéia, o que prevaleceu foi a doutrina da Trindade, que ali se reuniu 318 bispos da igreja, e ali eles aceitaram que continuasse a doutrina de um Deus trino, não um Deus único. Existisse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, você, meu querido, que acredita nessa trindade, você hoje vai entender quem é o Pai de Jesus. Quando você entender quem é o Pai de Jesus, você vai começar a entender o assunto da trindade. Nós estamos aqui para desenrolar o que está enrolado, não enrolar mais ainda, né? Então, eu coloco às claras o assunto para que você pense, não, é assim, exatamente, onde que surgiu? Aí depois veio o Reforma Protestante, ali, o Martim Lutero, e adotou a mesma doutrina da Trindade, e continuou, e hoje praticamente quase todas as igrejas evangélicas, igrejas cristãs, né, não acreditam num Deus único, eles acreditam em 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles acreditam que existe um Deus maior, um Deus um pouco menor e o Deus do Espírito Santo um pouco menor. Então, eles acreditam, né, eles são assim. Então, hoje, nós vamos começar lendo sobre o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, Mateus 3, capítulo 16 e 17, diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E o 17 diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Opa! Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem está falando com Jesus ali é o pai dele. Se está chamando ele de filho amado, é porque é o pai dele. Agora nós vamos entender quem é esse pai. Quem é esse pai, né? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou será que Jesus tem 2 pais? Será? Quando eu falo, meu querido, em Jesus, eu falo Jesus de Nazaré, o Jesus carne. Eu não falo no Jesus espírito. Então, aí começa o seu entendimento sendo aberto. Quando você sabe que existe o Jesus carne e existe o Jesus, o Espírito, Cristo, você começa a entender quem é o Pai. Quando Jesus estava lá no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Aí, quem é esse pai de Jesus que ele pediu: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice? E quem que está falando isso? É o Cristo ressuscitado? Não. Quem está falando isso é o Jesus de Nazaré. O Jesus nascido de Maria. Agora nós vamos, irmãos, lá para o nascimento de Jesus. Porque para nós entender quem é o Pai, a gente tem que ir lá para o nascimento, né? Pô, né? Ele nasceu, então vamos ver lá no nascimento de Jesus. Que está em Mateus 1, versículo 20. Mateus 1. Os irmãos podem ir anotando os versículos.
Depois nós vamos estar explanando. Mateus 1, versículo 20, diz assim, ó, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado, o que dela está é gerado é do Espírito Santo. Nós estamos entendendo que o pai de Jesus aqui é quem? O que foi gerado dela foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo está gerando Jesus no ventre de Maria, quem é o pai de Jesus? Os irmãos estão entendendo? Quem é o pai de Jesus? O pai de Jesus é o Espírito. O Espírito, ele não foi José, o pai de Jesus. O Espírito Santo gerou Jesus. Esse mesmo Espírito Santo que fala lá no batismo. Esse é meu filho amado a quem me comprazo. É o mesmo Espírito Santo. Agora, irmãos, já estamos desmontando a Trindade. Nós estamos desmontando a Trindade porque nós estamos vendo que aqui não podia a terceira pessoa formar a segunda. Já começou a confusão aí. Como é que o Espírito Santo que fez Jesus, se ele é a terceira pessoa? Começou a desmontar a Trindade? Não começou a desmontar? Não pode ser. Ora, o Espírito Santo é o Pai de Jesus e ele é a terceira pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí já dá de ver que a conta não está fechando. A conta não fecha no que é colocado sobre a Trindade. Agora, irmãos, o que nós vamos começar a entender sobre esse assunto? Só olha. Se Jesus, quando se apresentou, quando os discípulos perguntaram, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse, há tanto tempo estou convosco, e vocês não me conhecem ainda? Não sabeis que eu e o Pai somos um? Meu querido, você que está ouvindo esse vídeo, talvez pelo YouTube, você que está ouvindo hoje aqui no Skype, entenda que Deus é Espírito. Deus não pode ser visto pelo homem. Nunca o homem vai poder ver a carnal, poder ver Deus. Porque Deus é Espírito. Mas Jesus de Nazaré é aquele que era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Esse Jesus de Nazaré era filho de Deus. Era filho gerado pelo Espírito Santo. Mas era carne, habitando entre nós. Lá em Isaías 7, deixa eu ver se eu anotei aqui. Acho que é Isaías 6, versículo 7, eu não anotei. E diz assim, um filho se nos deu e o principado está sobre ele. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tem outra parte que diz assim, ele será chamado o Emanuel. O que quer dizer Emanuel? É Deus conosco. Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. É Deus numa forma carne. Ele se formou carne e habitou entre nós. Mas ele, o espírito dessa carne, que habitava dentro dessa carne de Jesus de Nazaré, era o próprio Pai. O próprio Pai que habitava naquele filho. Por isso que ele dizia, o meu Pai, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Por quê? Porque a carne foi gerada pelo Espírito Santo. Essa carne que Jesus habitava, ela não foi uma carne gerada por um homem e uma mulher. Ela foi gerada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo era o Pai dessa carne também. Essa carne que era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Os irmãos estão entendendo?
Estão entendendo como foi feita uma manobra na mente das pessoas com a falsa trindade? Essa falsa trindade de existir 3 deuses. Os irmãos que já viram o meu vídeo lá, que Jesus era o único Deus, os irmãos vão estar hoje está fechando a conta, ouvindo esse outro vídeo, porque é uma continuação praticamente daquele lá, que lá eu mostrei, que Deus disse, Deus nenhum se formou antes de mim, nenhum Deus se formará depois de mim. Eu sou o único Deus. Então, o único Deus, de repente saiu um outro Deus. Não, ele é o único, ele continua sendo o único. Ele pegou pelo Espírito, ele gerou carne em Maria e habitou entre nós, que é o Deus conosco, o Emanuel. E esse mesmo Deus deixou a forma corpórea carnal e voltou a ser o que ele é. Aí acontece outra coisa, quando Jesus ora e diz assim, Pai que estás no céu. O que diz? Então o Pai não habitava em Jesus. É que Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todo lugar. Então, por isso que ele está no céu, estava em Cristo, está em todo. Foi essa manifestação. Como nós vamos entender um Deus que se manifesta em 3 partes e é um único Deus? Por exemplo, a água. A água, ela, em estado sólido, ela em estado gasoso e ela em estado líquido, não é a mesma água. É a mesma água, só que se manifestando em formas diferentes. Ela se manifestou em forma sólida, mas continua sendo a mesma água. Ela se manifestou em forma gasosa, mas é a mesma água. Em forma líquida, é a mesma água. Assim é Deus. Ele se manifestou em forma carnal, mas é o mesmo Deus. Então não existe um Deus trino. Quando fala Espírito Santo, é o próprio Deus. Não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só que Jesus é o Filho de Deus, carnal, Jesus de Nazaré. E o Filho de Deus morreu na cruz. Morreu, literalmente morreu na cruz, foi morto. Mas o próprio Deus continuou vivo, onde que ele foi até as regiões inferiores das trevas. Ele continuou vivo. O Deus que habitava em Jesus não morreu. Ele continuou vivo, continuou pregando. Mas o Jesus de Nazaré morreu. Ele morreu, ficou morto. E ressuscitou para testemunha, porque pelo poder de Deus tudo é possível. Pelo poder de Deus, Lázaro estava 4 dias morto e foi ressuscitado. Aí eu te pergunto, por quê? Por quê que não quebraram nem um osso de Jesus? Por que não quebraram nem um osso de Jesus lá na cruz? Porque se quebrasse, ele ia ressuscitar com aquele osso quebrado. Porque ele ressuscitou com a mão furada, ele ressuscitou com o corpo transpassado, e tudo que fizeram para ele, ele ressuscitou com tudo aquilo, com aquele corpo dilacerado. Ele ressuscitou e apareceu aonde que está bem claro ali. Tomé, vem aqui, bota a mão aqui, aonde que está machucado. Porque estava tudo ali. Porque ele era um corpo carnal. Aquele corpo carnal foi para dar testemunho da ressurreição. Mas aquele corpo carnal, ele se desfez. Do pó, ele veio, do pó ele voltou, e o próprio Deus voltou a ser aquilo, porque esse que foi me entregue todo o poder do céu e da terra continua sendo o mesmo Deus. Então não existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Existe um só Deus, um único Deus, que se manifestou em formas diferentes. Então você, meu amigo, que é talvez católico, talvez você que é de outras religiões, né, e você prega sobre a Trindade, né, você diga, vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você dá ênfase a isso, você vai dar uma olhadinha na história, de onde começou a surgir isso aí. Quais os concílios que houve para colocar essa Trindade? Você dá uma olhadinha na história, aquela acrescentamento que foi botado ali, que
ir de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê aquela parte ali, examina na história para ver o enxerto que foi colocado ali. Foi colocado um enxerto, porque se tivesse falado isso com os discípulos, com certeza os discípulos teriam feito isso. Teria a história dos discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não tem. Não tem nenhum discípulo batizando. Será que os discípulos foram tudo rebeldes? Pensa nisso, meu querido. Você é obediente à palavra de Deus, mas Jesus, os discípulos, todos eles foram desobedientes. Pensa nisso. Isso foi um enxerto, meu querido. Isso foi um enxerto que foi colocado para dar ênfase a esse assunto. Esse assunto carretou, veio, né, sobreviveu até que viesse a verdade. E a verdade é aquela que liberta. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ler ainda aqui, irmão. Vamos ver João. Estou aqui com João 1 e 1. João 1, capítulo 1. Ó, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? O verbo era Deus, gente. O verbo era Deus. E agora imagina, né? A gente olha lá para o Velho Testamento, a gente veja que Deus falou, nenhum Deus, não existe, só eu sou o único. Então, quem esse verbo era? Deus? Quem era esse verbo? Pensa. E ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora, o próprio Deus está com os homens, na carne. Se fez carne para que todo aquele que nele cresce deu o poder de ser feito filho de Deus também. Não é um filho de Deus gerado carnalmente pelo Espírito Santo, como veio a Maria e formou o filho de Deus carnal. Jesus de Nazaré era filho de Deus gerado pelo Espírito Santo, mas carne. Não. Agora nós somos filhos de Deus pelaquilo que habita em nós. Não a carne, mas aquilo que habita em nós. Nos deu o poder de ser feito filho de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão entrando no... Vamos seguir à frente. Vamos ler Isaías 7,14. Aqui, ó, Isaías 7,14 diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome Emanuel. O que era que a virgem ia dar? Um sinal. Jesus era um sinal. Jesus carne, um sinal. Porque o próprio Deus estaria com a humanidade. Ele seria Deus conosco. E o sinal era Maria. Maria conceber e dar à luz a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o sinal de Deus conosco. O segundo Adão. Porque o primeiro Adão foi feito por Deus também. Não foi uma conjunção entre um homem e uma mulher que formou o Adão. Foi Deus que fez o Adão. Agora, Jesus de Nazaré também foi Deus que fez Jesus de Nazaré. Não foi uma conjunção entre um homem e uma mulher. Os irmãos estão entendendo? A importância de nós pensar, ver esses assuntos, como ele traz esclarecimento para nós, porque é fácil nós dizer Jesus, né, como a Bíblia está relatando, né, Jesus é o segundo Adão, mas se nós entrar mais profundo e entender que Jesus era um sinal de Deus presente conosco, um sinal de Deus como o cordeiro que seria imolado por nós, ou por nós não, ou pelo o mundo antigo, né? Porque nós hoje estamos, né, salvo de uma vez por toda, não existe condenação, nada pode nos separar de Deus. Hoje nós somos lavados, remidos, somos alvejados em Cristo.
hoje, pelo aquele Cordeiro que o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, reconciliou o homem com Deus, nós fomos reconciliados, toda a raça humana foi reconciliada de novo, né? E deu esse poder, como está em João ali, né? Em João 1 e versículo, não me lembro bem, que deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Agora os irmãos vão, cada um vão pegar uns versículos e aí cada irmão pode estar lendo, né? Eu queria que o irmão que pode ler, o irmão Arlindo, vamos ver. O irmão Arlindo pega o Romanos 9, versículo 5. Irmão Arlindo. A irmã Cileide, 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Irmã Isa, Evangelho de João, 14, versículo 10. Eu vou ler aqui em Hebreus 10, versículo 5. Vou ler em Hebreus 10 e 5. Depois os irmãos podem estar lendo esses versículos ali, né? Deixa eu achar aqui agora. Aqui em Hebreus 10, versículo 5, diz assim: pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo preparaste. Qual corpo que foi preparado? Deus preparou um corpo para chegar aqui. Ele não quis sacrifício, não quis, né, outras coisas. Ele quis um corpo para estar no meio de nós. Os irmãos estão entendendo, irmão? Aqui diz assim, pelo que entrando no mundo, quem entrou no mundo? Deus. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Amém, irmão? Vê a importância de nós ir desenosando esse nó que foi dado na mente, né, essas coisas, tudo. A gente ir desenosando, ir destrinçando a palavra, entendendo ela com uma clareza maior, ver o objetivo, né? O objetivo de Deus vir habitar em nós. Isso é um assunto para um outro vídeo. Por que Deus teve esse objetivo, né? Teve esse amor tão grande de vir ao mundo. Agora eu gostaria que o irmão Arlindo lesse aquela passagem lá, pode abrir o microfone, né? Amém. Então eu vou ler aqui em Romanos capítulo 9, versículo 5, que diz assim: do povo de Israel vêm os patriarcas, e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita, e ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmão Arlindo. Tu vê, ele é israelita, mas ele é Deus. Ele é Deus. É um outro Deus, será que se formou aí? De jeito nenhum. É Deus, é o mesmo Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas nasceu sobre os da lei, debaixo da lei, para dar liberdade àqueles que estavam cativos sobre aquele jugo. Então o próprio Deus veio cumprir a lei. Ele disse, eu crio a lei, eu cumpro a lei. Eu me revisto de carne e cumpro a lei. E aniquilo a lei lá na cruz. E faço uma nova aliança. Eu faço, eu desfaço, eu mando, eu pinto, acabou-se. Eu sou e acabou. Eu sou o Deus, eu sou. É isso, irmão. Esse é o Deus. Esse é o Deus que nós hoje falamos. Pode, porventura, o barro dizer, Senhor, eu não aceito que tu me fizesse assim, ou eu não aceito que tu me fizesse dessa forma. Nós não podemos, porque o Senhor é Deus, Ele é Deus, e Ele tudo pode. Tudo pode, Ele é o mesmo, Ele veio se vestiu de carne e habitou entre nós. Quando foram prender Jesus lá no Getsemane,
Ele disse, Pedro, faça isso aí. Se eu quisesse, eu rogaria. Rogaria o Pai, porque o Pai que estava nele, e viria uma legião de anjos, 10 legiões de anjos, e destruía tudo aqui. Mas Jesus de Nazaré, fruto do Espírito Santo, que é Deus, e o próprio Deus habitando nessa carne. O Emanuel, o Deus conosco. Para mim fica tudo tão claro, mas eu sei que pessoas que aprendeu a Trindade, aprendeu que existe 3 deuses, ela não acredita que existe um Deus único, ela acredita que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A pessoa que acredita dessa forma vai prestando atenção nos versículos que a gente vai lendo, que você vai chegar lá, você vai entender com clareza. A irmã Isa pode estar lendo o versículo que eu passei para a irmã Isa, depois o irmão Valdeci volta ali com... Tá, amém. É João 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém. Amém. Aí você vê que o Pai que estava nele quem? Em Jesus carne. Jesus carne era fruto do Espírito Santo, para que o Pai habitava, para que as pessoas vissem Deus, porque ninguém consegue ver o Espírito. Então, aí começa a ficar claro que o Pai, o Filho, assim como eu fiz a ilustração da água ali, é tudo o mesmo, só que ele se fez carne e habitou entre nós, mas é o próprio Deus. Ele é o Pai de Jesus, é o Espírito, e o Espírito é Deus. Quando Jesus deixa esse corpo carnal, o que ele faz? Ele deixa de ser carne, ele volta a ser aquilo que ele é. Ele continua sendo, ele volta na mesma essência. Ele é que nem uma água, deixa de ser estado sólido e volta a ser estado líquido, ou de estado líquido a estado... Mas ele continua sendo a mesma coisa. Amém, irmãos? Judas, capítulo 1, versículo 4. Esse não é o Judas Iscariotes. Esse é um irmão do Senhor. Judas 1 e 4 diz assim... Aqui diz assim, claro que o assunto aqui que o Judas está tratando é outro, mas o que eu quero pegar aqui é a parte B, mas vamos ler todo o versículo, né? Capítulo 1, versículo 4, diz assim: porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único, dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus único, dominador e Senhor, Jesus Cristo. Por que o Judas aqui não fala, né? A terceira pessoa, né? O Deus Filho. Irmãos, por que ele fala Deus único? Jesus Cristo. É o único Deus. Não existe um outro Deus. Não existe um outro nome dado entre Deus e os homens. Só esse, o nome acima de todo nome. Jesus, o Cristo. Aquele que existe eternamente. Esse é o nosso Deus. Amém? Que eu passei ele por irmão Valdecir, eu não estou lembrado, acho que é João 5 e 20, né, se eu não me engano. Não. Mateus 16 e 13. Irmã Cileide, pode ler o versículo, irmã Cileide, ali que eu passei para a irmã? Amém. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo
e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Jesus Cristo, seu Filho, porque Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, né? Que nós lemos lá no começo. Se o Espírito Santo gera Jesus, quem é o pai de Jesus? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus. Então, Jesus de Nazaré é filho do Espírito Santo, porque foi gerado pelo Espírito Santo no útero de Maria. Entendesse? Agora, ele é o único Deus. Aqui João está falando. E ele é o único Deus. Ele continua sendo. Não tem essa trindade, gente. Não existe isso. O Pai de Jesus é o Filho, é o Espírito Santo. Porque o próprio Deus que gerou Jesus para ele habitar em Jesus conosco. O Emanuel conosco. Continua sendo o mesmo Deus. Interessante, né? Então, aqui em Efésios 6, Efésios 4, versículo 6. Vamos ver se existe um outro Deus aqui, irmão. Aqui diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus. Não existe 2, 3 Deus, 4 Deus. Não existe isso. Existe um só Deus. Amém, irmãos? Amém. Pedro 1:1, acho que não foi lido ainda. 2 Pedro 1:1. Olha aqui. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente, preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, eu creio que você que ouviu essa mensagem, você que tinha ainda uma crença na Trindade, eu creio que hoje, com esse ensinamento, você vai ter uma outra visão, você vai começar a buscar um pouco mais de conhecimento acerca desse assunto. Isso é que eu quero despertar em você, despertar essa vontade de buscar o conhecimento acerca desse assunto, para que você vai buscar na história, de onde surgiu esse Deus, né, três Deus, aonde que você vai buscar nas escrituras, você vai ler com mais atenção esses versículos, você vai buscar o conhecimento, e isso vai ser um bálsamo para a tua vida. Porque quando tu entende de uma maneira real, tu és liberto. Que é a verdade que vai nos libertando a cada dia. A verdade vai nos libertando de vento, vai nos libertando de engano, de engodo e de qualquer manobra. Então, é dessa forma que nós não se tornamos escravos de algum rudimento, nós não se tornamos escravos de algum sistema, nós somos livres para examinar as Escrituras, ver, conhecer nela, conhecer o nosso Deus, né? Através das Escrituras, através de experiência. Sabemos que o nosso Deus continua, né, manifestando o seu poder no meio de nós, fazendo vários sinais no meio da nossa carne. Ele habita dentro de nós e nós somos um sinal de Deus aqui nessa terra, assim como Jesus foi um sinal de Deus, porque era o próprio Deus habitando naquele Jesus de Nazaré. Veio o Cristo ressuscitado, que é o próprio Deus, e nós hoje somos sinais de Deus. Nós somos sinais de Deus expressando o próprio Deus em nossas vidas. Então é isso que nós devemos viver. Agora os irmãos podem abrir os microfones, né? Podem estar comentando um pouco sobre esse assunto aí. E não para por aqui, né, irmãos? Hein?
Muito bom, irmão. Estudo maravilhoso. E olha como eu não, essa parte da Trindade ainda ficava meio em dúvida ainda, porque é bem complicado mesmo para entender. Foi muito bom. Prossiga aí. Amém, irmã Isa? O irmão Valdecir não está conseguindo. A irmã Cirleide aí com um resumo sobre o entendimento aí do que foi tratado hoje. Amém. Olha, estudo maravilhoso. Eu também tinha dúvida sobre esse assunto, né? A conta estava aberta. Então, assim, foi muito interessante mesmo. E também a nossa organização nessa reunião foi linda também. E o entendimento foi bastante claro. Sou muito agradecida pela essa oportunidade de estar participando de uma reunião grandiosa, abençoada como essa. Amém? Amém, irmã Cirleide. Amém. E como é importante, a gente às vezes acha que já está a conta fechada, né? Como é importante a gente avançar um pouquinho mais para frente, né, do assunto. Né? Irmão Arlindo, tem algum assunto, irmão Arlindo, para colocar sobre esse assunto? Algum assunto, alguma colocação aí para agregar aí? Não, eu só quero agradecer mesmo, tá? A comunhão que a gente tem aqui. Nossas conversas são bastante, assim, proveitosas, né, irmãos? Porque os irmãos buscam sempre trazer essas informações gloriosas, bíblicas, né? E eu vejo que a cada dia, a cada encontro que o Senhor nos proporciona aqui, que Ele nos permite fazer, é um crescimento mesmo, tá? Então a gente tem que aproveitar o entendimento de cada um. Eles que não entendem a mesma coisa, talvez passem a entender, mas talvez não passem também a compreender, e não é isso que vai fazer com que a gente se afaste, né, irmãos? Não é por causa de um entendimento de outro que nós vamos nos afastar, mas eu vejo, assim, o mais importante de tudo que a gente está vivendo nesses grupos, né, unidos na graça, tua graça me basta, mente iluminada, esses irmãos que têm também postado ali os seus comentários nos vídeos que a gente posta no YouTube. O mais importante de tudo isso é a comunhão que nós estamos vivendo, tá? Essa oportunidade que Deus tem nos dado, que mesmo que a gente diverge de algum assunto, de algum entendimento, o amor permanece entre nós. O entendimento que o irmão Paulo trouxe para nós hoje foi um entendimento de graça, um entendimento de bênção, abençoado. Ele trouxe os textos bíblicos, ele discorreu de um entendimento que já é um entendimento que muitas pessoas já alcançaram em graça, tá, irmãos? De saber que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e Jesus é o único, é Deus, Jesus e o Espírito Santo é um único só Deus, é um único Deus. Isso aqui, para nós que a gente faz essa leitura bíblica, né, com essa mente já aberta, então quando você debate, né, está de frente a um versículo desse, você já vai entender que o Espírito Santo, Jesus e Deus é o único. Então, nesses vários textos que o irmão colocou, só veio corroborar, então, para que esse entendimento fosse trazido também para aqueles que ainda não conhecem, tá? Aqueles ainda que não tinham olhado para esse tipo de visão, por esse ângulo, né, de entender que Jesus é o único Deus com o Pai e com o Espírito Santo. É um só Deus. Então, há um só Deus. Isso aí você vai ver na Bíblia, embora o texto bíblico histórico foi alterado, né, foi como o irmão Paulo colocou ali muito bem, que se fosse realmente, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós teríamos visto os apóstolos fazerem isso. Só que toda vez que eles batizavam, você vai ver que eles batizavam em nome de Jesus. Você vai ver que todo batismo era em nome de Jesus. Nunca houve um batismo na Bíblia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso só traz a nós, né, uma condição. Ou eles não obedeceram Jesus, igual o Paulo falou, ou então Jesus não falou aquilo. Então, aí, qual que é o mais viável, qual que é o mais provável para nós? Os discípulos não obedecerem Jesus, ou aquele pedaço do texto ali foi alterado. Então, aí é uma questão dos irmãos olharem para a coerência e para o entendimento, tá? Então, tá bom. Muito obrigado, irmãos. Eu agradeço a oportunidade, um excelente estudo.
E, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Esse grupo aqui se reúne mesmo, tá? Então, vocês que estão assistindo isso pelo YouTube, aí, que vão assistir posteriormente, você vai ver que é um grupo que gosta mesmo de estar reunido. E isso tudo vem de Deus. Graça e paz, irmãos. Muito obrigado, irmão Paulo. Muito obrigado. Um grande abraço aí, um bom trabalho. Amém. Amém, irmão Arlindo. Obrigado. Eu que agradeço, irmão, aí, muito... foi muito proveitosa ali as colocações ali do irmão, né? Isso vai ajudar muito também quem está nos ouvindo, né? Você que não assistiu ainda esse vídeo ali, tá no canal Entenda Isso, sobre Jesus, o único Deus, é muito importante você ler essa passagem ali, que vai dar vai ser antes desse daqui. Você vê aquele vídeo lá, depois vê esse, vai fechar. Então, isso aqui é uma continuação daquele. Então, aí lá eu explico sobre que Deus nenhum se formou, nunca se formaria outro Deus. E ali eu vou explicar todo com os assuntos lá da velha aliança, né? Mostrando que o Deus, o eu sou, antes que Abraão existisse, e eu sou, né? Que Jesus declara. Então, eu vou mostrar naquele vídeo lá, eu mostro toda essa primeira parte. E aqui, hoje, nós estamos indo para a segunda parte, né? E assim vai abrindo mais o entendimento. Um abraço a todos os irmãos e irmãs aí que participaram. Foi muito prazeroso a gente estar podendo trazer algo, né, de Deus para, né, que a gente cresça mais. Quer dizer que cada vez que a gente vai trazer algum assunto, a gente aprende bastante também, porque cada dia mais a gente está aprendendo, cada dia mais a gente está descobrindo algo novo, né? Isso é importante. E que Deus abençoe aí a todos até sexta, né? Sexta-feira já tem de novo, domingo tem de novo aí no canal do irmão Arlindo ali, né? Todo mundo aí junto está convidado. E quer dizer que no domingo à noite eu não vou estar fazendo mais o encontro. Tá? O encontro do Unidos na Graça vai ser só nas quarta-feiras aí. Todas as quarta-feiras a gente vai estar fazendo esse encontro, até eu conseguir aí adquirir um notebook, né? Na hora que adquirir um notebook, aí eu vou estar fazendo mais ali para poder dar mais qualidade, né, no que a gente produz aqui de trabalho, né? Para que os irmãos também possam estar repostando no canal. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, dê uma excelente, né, semana e resto de semana a todos, e assim nós vamos prosseguindo a cada dia mais, vivendo a graça de Deus. Se tá bom para Deus, tá bom para nós. Vamos ao fecha texto. a porta. Amém. Amém. Graça e paz. Graça e paz. Gratidão. Muito bom, graça e paz. Graça e paz.